Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula do nosso curso de vedação industrial. Continuando falando sobre vedações usadas em equipamentos rotativos. E agora a gente vai falar especificadamente sobre as juntas, né? A gente citou as juntas no vídeo anterior, né? É um tipo de vedação muito comum, né? Tanto para equipamento rotativo como para equipamentos estacionários também, né? São bem amplos, né? A sua aplicação. E a grande, vamos dizer, se a gente for falar qual é o bizu, né, das juntas, na verdade você precisa entender qual é a aplicação, né? Não requer maiores conhecimentos assim, né? Não requer, não tem uma teoria muito por trás, né, das juntas, mas você precisa especificar o material certo para suportar a aplicação correta, né? E é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo especificadamente. Bom, do ponto de vista de definição, né, juntas são elementos de vedação estacionários, né, então eles são estáticos, né, eles vedam duas peças estacionárias que não têm movimento relativo entre elas, a gente enfatizou isso bem no vídeo anterior, e são colocadas entre duas peças. Né, então eu coloco uma junta entre uma peça e outra, e aí eu vou dar um aperto, com o aperto essa junta se deforma, e aí que vem, né, a diferença entre um material e o outro. Tem juntas que são mais elásticas, tem juntas que são menos, né? Dependendo, né, do equipamento, se ele toda hora ele precisa de ser aberto, digamos assim, o ideal é trabalhar com anel O, que é mais flexível do que juntas, né, que elas se deformam mais permanentemente, né, do que os anéis O, de um modo geral. Então, dependendo da aplicação, a junta ela não é tão vantajosa assim, né? E com aperto, né, você vai com essa deformação, né, aí do ponto de vista microscópico, ela preenche, né, os espaços e aí ela consegue promover a vedação. A junta também não é 100%, né, até na classificação, digamos assim, de vedação de selo mecânico duplo pressurizado, que a gente vai falar disso na sequência, que é o que tem o menor vazamento residual. Mesmo assim, você tem um zero qualquer coisa lá de vazamento e, né, a passagem justamente pelas juntas, mas é muito, muito, muito pouco, é imperceptível realmente o vazamento, né, através de junta, exceto quando elas estão com algum tipo de problema, né, um aperto de mais, um aperto de menos, enfim. Então você pode comprar, né, as placas de juntas, né, então você tem vários, né, cada cor representa um tipo de fibra que é usado nessa vedação. Aí você vai mudar as características de cada um tipo, né? A gente vai mostrar alguns tipos aqui daqui a pouquinho. Ou você pode comprar já, direto dos fabricantes, né? O material cortado já no formato, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho juntas, né, para tubulação, né, tubulações flangeadas, né, esses furinhos menores onde vão passar os parafusos, eu faço o aperto e ela vai cumprir o seu papel, né, ou né, eu posso ter juntas de formatos distintos, né, de motor de carro, por exemplo, né, lá do cabeçote, entre o cabeçote e o bloco do motor, você vai ter um tipo de vedação e ele vai ter formatos específicos, né, então pode ser, né, você pode fabricar essa junta, digamos assim, então é muito comum a gente ver nas empresas nas químicas, por exemplo, de modo geral, eles têm placa e tem, né, para uma emergência, digamos assim, eles conseguem cortar, né, um formato que de repente ele não tem em estoque, por exemplo, já cortado bonitinho, né, mas aí ele consegue fazer uma manutenção emergencial, por exemplo. De um modo geral, né, as espessuras dessas placas aqui, ou dessas juntas, varia de 0,4 a 4,8 milímetros, né, dependendo do fabricante, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, né, depende muito do fabricante, mas essas aqui são as medidas mais frequentes, digamos assim, né, isso que eu quero dizer. Como eu disse, né, a gente encontra em placa ou junta pronta já, né, você pode comprar no formato que você quiser, e existe diversos materiais, muitos materiais mesmo de juntas, né? E à medida que você muda o material, você muda as propriedades físico e químicas, né? Essa é a ideia, por isso que existe vários, né? Por isso que existe vários tipos. No caso aqui, um dos mais comuns, né? São os papelões hidráulicos, né? Eles fazem questão, os fabricantes fazem questão de enfatizar que é sem amianto, né? Ou não abestos, porque o amianto ele era usado antigamente nas telhas, né? O pessoal conhece como telha Eternit, né? É um dos fabricantes de telha. E aquele pó, né, das telhas, né, esse amianto que tinha nas telhas, ele tem características boas, né, por um lado,
mas eles são tóxicos, né? Eles causam câncer, uma série de coisas, então eles foram abolidos, né, das indústrias, foram proibidos em um monte de países, etc. Então os fabricantes eles tiraram, né? Então existia na gasteta, existia na telha, como exemplo, existia nos papelões hidráulicos e hoje não, né? Então você não vai encontrar mais amianto, né? Em juntas, né? Dificilmente, pelo menos aqui eu não conheço nenhum fabricante que tenha. Como eu disse, é composto por vários materiais, né? Então, por exemplo, né, a gente tem alguns. Eu peguei aqui um fabricante, né? E aí eu peguei alguns tipos, né? Então, fibras de aramida, que é uma aramida, é um composto, carbono, NBR aqui, né? É uma borracha, né? É a borracha nitrílica, né? Esse NBR vem lá da classificação lá da norma. Esse material especificamente aqui, ele tem a temperatura máxima de operação, né, que eu posso trabalhar com ele, 450 graus positivo. O normal, né, o mais frequente, ele trabalhar em 270 graus. E aí eu tenho as pressões máximas que ele suporta, que é o 170, e o normal, né, seria 50. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que se for aplicado uma temperatura de 450 e uma pressão de 130, ele vai suportar, mas o nominal, digamos assim, ele é usado para trabalhar, mas nessas condições de 270 e 50. Né? Aí tem um outro tipo de papelão hidráulico aqui, que ele é a fibra de aramida, fibras inorgânicas, vegetais, celulose e também, né, a borracha nitrílica. Nesse caso, nessa configuração, né, aí a temperatura muda para o máximo 380, aí o normal 260, né, não mudou muito em relação à outra, e aí as pressões aqui alteraram significativamente também, né, a máxima aqui ela aguenta 70, e normal seria 50. Outro tipo aqui as fibras sintéticas, né, fibra sintética, vegetal, celulose e também a NBR, veja que ele não tem a inorgânica, então mudou nesse sentido. E aí caiu um pouco mais ainda a temperatura, 210, no máximo 200, e aí a pressão 50 e o uso normal 20. É claro que quando muda, né, um composto para outro, né, você vai aumentando o preço, né, da sua junta, né? Então depende daquilo que você quer, né? Então, por exemplo, né? Então aqui essa primeira aqui, mais pretinha aqui, é essa aqui, ó, veja que tem carbono, né? Essa aqui quando você pega, ele sai o pó mesmo de carbono, ela é bem lisinha. Essas fibras de aramida inorgânica seria essa branquinha aqui, e essa fibra sintética seria essa vermelha, né? E o que é importante, o que alguns fabricantes ele fornecem? Ele fornece um gráfico semelhante a esse aqui. O que é isso aqui? Né? A pressão, então nessa escala aqui vertical é a pressão, nesse caso aqui em kgf por centímetro quadrado. kVGF por centímetro quadrado é quase igual ao bar, né? Então você pode converter para bar. Então que sem bar, né? Você não vai ter muito, o erro vai ser bem pequenininho, né? Porque os valores são bem próximos. Isso quer dizer o quê? Então se você estiver trabalhando a 300 graus a 100 bar, beleza. Esse aqui é um dos gráficos de do catálogo desse fabricante aqui. Então até esse aqui é o extremo. Passou desse limite, eu estou aqui no 400 graus. Aí ele vai, teoricamente, vir até 60 graus, 60 bar, por exemplo. Né? Então, cada material vai ter um gráfico específico desse. Eu estou mostrando porque nessa área vermelha aqui, é a área que o fabricante te fala que você pode usar, teoricamente sem maiores preocupações, e nessa área azul aqui é onde você tem que tomar cuidado, né? É um ponto onde que ele pede para ser consultado antes, né? Antes de você usar, né? Se você usar sem a recomendação dele, ele se isenta da responsabilidade, né? Tá certo, né? Se ele faz a aplicação, né? Se você consulta o fabricante para a aplicação e ele te dá as diretrizes, né? Aí, ok, você usa sem maiores problemas. Um outro tipo, né, material é o PTFE, né, que é o politetrafluoretileno. A gente vai falar bastante dele de novo, né? Vai falar dele lá quando a gente for falar de anel óleo, a gente vai falar de novo dele. E aí ele pode, e também eu tenho as juntas de grafite, né? E assim, cada um desses aqui, existe uma infinidade de outros tipos que eu não estou abordando, não estou mostrando, né? Mesmo porque o que é importante é você saber que existe vários tipos de materiais e que você vai ter materiais mais apropriados para determinadas condições. O ideal é você consultar um especialista
é o fabricante especialista que vai te falar, olha, para essa sua aplicação, usa esse material que é mais adequado, né? Isso que eu quero dar como sugestão, né? Bom, o politetafluoretileno, ele nada mais é que o famoso Teflon, né? Ele existe também algumas variações desse PTFE, tem com lã de vidro, fibra de vidro, alguma coisa assim, né? Aí vai adicionando propriedades, né, adicionais, né, que ele não tinha ele puro, né? E ele também vai ter, nesse caso das juntas, né, ele também vai ter algumas variações, né? Por exemplo, né, eu peguei aqui dois tipos, né, no caso de PTFE. Esse primeiro, PTFE expandido, que ele vai trabalhar aqui 270 graus, 260, normal, né? Então você veja que entre o normal e o máximo ele está bem próximo, né? E aqui, entre a máxima, ele trabalha a 200 bar, né? Então a máxima é normal para ele também, altera pouco. E o PTFE é modificado, né? Então quando eu modifico o PTFE, né? Aí a modificação depende do que eu vou colocar na fibra, né? No material em si. Ele tem as alterações aqui, né? Eu consigo trabalhar numa gama de temperaturas de menos 220 até 260, né? E de pressão, aí ele vai variando aqui de 55 a 83 bar. E aí eu tenho os grafites com tela metálica, né? O que é isso? Quer dizer, o grafite ele é um pó, né? E ele é prensado entre essa... Quando você tem um grafite puro, né? Só o grafite. E aí quando você quer aumentar a resistência mecânica, né, da junta, você coloca tela, que você pode colocar, aí também tem várias granulometrias de tela, e quanto maior ou menor vai ter características específicas, né? Então pensando nisso, né, aí você tem aqui, né, o PTFE normalmente ele é branco, né, e o modificado ele tem essas cores aqui. Eu até tenho aqui um mostruário que o fabricante me arrumou. Aí o que acontece, né? Por exemplo, eu tenho azul, eu tenho aqui a branquinha, né, que seria essa aqui, e eu tenho essa laranjinha aqui, nessa marronzinha, rosa, salmão, sei lá que cor que é essa aqui, né? Então, ou seja, essas aqui são justamente esse PTFE, como chama? Modificado que eu coloquei ali, né? Então seria esses três aqui. E aí tem o PTFE normal, né? Que seria essas branquinhas aqui, se a gente for olhar, ó, essas branquinhas aqui que ele me arrumou, né? Aqui no caso de grafite, né? Seria essas aqui. Então, no caso não vai dar para mostrar no vídeo, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela original. Não sei se vai aparecer aqui no vídeo. Ó. Aqui dentro tem não sei se dá para você ver o prateadinho, é justamente a tela. Né? Isso aqui é grafite, você passa a mão, fica o grafite na mão, né? E aí você tem vários tipos também, né? Então, ou seja, você vai ter de cortiça, que nem tá aqui, ó. Né, cortiça, ou seja, cada um tem uma determinada característica específica, né, e vai trazer, né, consequentemente, propriedades que você tem numa situação ou outra, né. E o que eu preciso saber para especificar a junta, o material da junta? Você precisa saber a temperatura de trabalho, você precisa saber a pressão de trabalho, o tipo de aplicação, né, o produto que vai ser vedado. Né? Então por quê? Porque à medida que eu vou trocando, que é o caso essa aqui do PTFE modificado aqui, à medida que eu vou trocando, eu mudo a característica. Então, de repente, você precisa de maior resistência química. Então, tem que ser, por exemplo, a azul e não a rosa. Né? Então, enfim, é isso que você tem que consultar com calma. Né? Então, estou mostrando aqui, como eu disse, o objetivo aqui é trazer subsídio para você ter conhecimento e na hora que você tiver a necessidade de especificar uma junta, você busca aí os fabricantes, né? E vê qual que é o que tem os melhores materiais ou preço, enfim, aquilo que vai te atender de maneira mais adequada. Se você tiver alguma pergunta sobre essa aula, você pode deixar os seus comentários aqui embaixo ou mandar para a gente via WhatsApp ou e-mail, fica à vontade para fazer a pergunta que você tiver em mente aí para fazer. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.